O cheiro de madeira velha impregnava o pequeno cômodo da casa da avó de Gabriel. O ar era pesado, como se a própria casa lamentasse a perda da matriarca. Entre os poucos pertences deixados para trás, um espelho de corpo inteiro chamava atenção, apoiado contra a parede do quarto escuro. Isso era da vovó? Murmurou Gabriel, observando o vidro empoeirado. Sua mãe assentiu, sem olhá-lo nos olhos. Ela nunca deixou ninguém tirar esse espelho do quarto, disse em tom baixo. Ficava falando sozinha na frente dele. Dizia que refletia a verdade. Gabriel deu de ombros. Nunca foi do tipo supersticioso. O espelho, apesar de antigo, era bonito. A moldura de madeira entalhada tinha um toque clássico que poderia combinar com seu apartamento pequeno. Sem pensar muito, decidiu levá-lo. Já em casa, posicionou o espelho no quarto, ao lado do guarda-roupa. Por um instante, ficou encarando o próprio reflexo. Uma sensação incômoda surgiu no peito, mas ele ignorou. Era só um espelho. Naquela noite, o sono veio rápido, mas foi perturbado por um sonho estranho. No sonho, ele estava diante do espelho, mas algo estava errado. Ele não conseguia ver o próprio rosto. Seu reflexo estava de costas para ele. Acordou sobressaltado, o coração disparado. Sentou-se na cama e respirou fundo. Só um sonho. Mas, ao levantar o olhar, viu algo que o fez congelar. Mesmo com as luzes apagadas, o espelho parecia brilhar suavemente, como se o vidro segurasse algo por trás da escuridão. E, por alguma razão, ele não teve coragem de se aproximar. Na manhã seguinte, Gabriel acordou ainda com a sensação incômoda do sonho. O espelho continuava no mesmo lugar, inofensivo, refletindo seu quarto sem qualquer distorção. Ele riu de si mesmo. Estava deixando uma superstição boba tomar conta da sua cabeça. Seguiu sua rotina normalmente. Trabalhou, almoçou e, ao anoitecer, voltou para casa exausto. Enquanto tirava a camisa, parou diante do espelho por um instante. Foi então que algo chamou sua atenção. Seus olhos pareciam diferentes. Não havia nada de concreto, nenhuma mudança perceptível. Mas algo na forma como seu reflexo o encarava fazia sua pele arrepiar. Ele desviou o olhar e deu um passo para trás. Quando voltou a encarar o espelho, tudo parecia normal. Talvez estivesse só cansado. Nos dias seguintes, a sensação piorou. Pequenos detalhes começaram a incomodá-lo. Às vezes, ao passar rápido pelo espelho, sentia que o reflexo ainda estava parado, como se demorasse um instante a mais para se mover. Outras vezes, quando se olhava diretamente, tinha a impressão de que sua expressão não era exatamente a mesma. Um microdesvio no canto da boca, um brilho nos olhos que não combinava com o que sentia. Certa noite, decidiu testar. Parou na frente do espelho e levantou a mão bruscamente. O reflexo acompanhou, mas, por um segundo, pareceu sorrir antes de sua própria expressão se ajustar. O coração de Gabriel disparou. Isso não fazia sentido. Engoliu em seco e apagou a luz do quarto. De repente, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Mesmo no escuro, tinha certeza de que o espelho continuava ali, e que algo atrás do vidro ainda observava. Nos dias seguintes, Gabriel evitou olhar diretamente para o espelho. Era irracional, mas algo dentro dele dizia que quanto menos interagisse com o reflexo, melhor. No entanto, sua mente parecia obcecada pelo objeto. Sempre que passava pelo quarto, sentia a presença do espelho, como um peso invisível no ambiente. Então, aconteceu algo que o fez questionar sua sanidade. Ele estava no banheiro, a poucos metros do quarto, escovando os dentes. De relance, viu seu reflexo no espelho da pia. Até aí, tudo normal. Mas, ao virar a cabeça para cuspir a espuma da boca, percebeu algo no canto da visão. O reflexo se moveu antes dele. Um arrepio percorreu seu corpo. Ele ficou parado, encarando-se no espelho, esperando que fosse apenas sua imaginação. Mas a certeza estava ali. Ele não havia se movido primeiro. Naquela noite, decidiu enfrentar o espelho do quarto. Respirou fundo, posicionou-se diante dele e começou um teste. Levantou o braço repentinamente. O reflexo acompanhou. Moveu a cabeça de um lado para o outro. Perfeito. Mas então, ele fez algo inesperado. Mexeu os dedos de forma aleatória, sem pensar no movimento com antecedência. O reflexo errou. Gabriel prendeu a respiração. Seu reflexo mexeu os dedos também, mas de um jeito ligeiramente diferente. Como se estivesse tentando imitar e não simplesmente refletindo.
Seu peito se apertou. Sentiu o pânico tomar conta, o suor frio escorrer pela testa. Ele pegou um lençol e cobriu o espelho imediatamente. Deitou-se na cama, sentindo o coração martelar dentro do peito. Fechou os olhos e tentou se convencer de que estava apenas cansado, que tudo era apenas uma ilusão da mente. Então, no silêncio da madrugada, ouviu um som abafado de batidas. Seus olhos se arregalaram. O barulho era baixo, rítmico. Estava vindo de dentro do espelho coberto. Gabriel ficou paralisado, incapaz de se mover. O silêncio voltou, mas seu corpo permaneceu em alerta, os sentidos aguçados. Até que ele ouviu uma voz, baixa e rouca, vinda do outro lado do vidro. Me deixe sair. Gabriel passou o resto da noite sem conseguir dormir, o som das batidas e a voz ecoando em sua mente. O espelho parecia ter ganhado vida, e ele não sabia como lidar com isso. Seus dedos estavam frios, as mãos tremendo. Nunca acreditou em superstição, mas aquilo era diferente. No dia seguinte, quando acordou, o sol ainda não havia se levantado. Gabriel se levantou lentamente, sentindo uma necessidade inexplicável de verificar o espelho. Aproximou-se do objeto coberto, sentindo a tensão no ar, como se o ambiente estivesse mais denso. Com um suspiro de alívio, puxou o lençol. O reflexo parecia normal. Ele olhou para o espelho e para si mesmo, tentando manter a calma. Mas algo em sua mente não deixava descansar. O que tinha ouvido na noite anterior? O que significava a voz? A sensação de que havia algo mais ali? Gabriel sentou-se na cama e ficou olhando para o espelho, tentando entender o que estava acontecendo. Seu reflexo estava imóvel, como sempre, mas algo estava errado. Ele podia jurar que os olhos de sua imagem estavam mais penetrantes, mais conscientes. De repente, seu reflexo sorriu. Era um sorriso estranho, não o seu. Um sorriso que se espalhava de maneira desconfortável, como se estivesse se tornando mais real. Gabriel congelou. Seu estômago virou. O sorriso no espelho não desapareceu. Na verdade, parecia mais genuíno, mais vívido do que qualquer outra coisa. E então, o reflexo falou. Você se lembra agora? Gabriel se engasgou. Suas mãos estavam suadas, seu peito apertado. O reflexo no espelho olhava diretamente para ele, como se soubesse de algo que ele não sabia. Quem você realmente é? A voz falou novamente, agora mais clara. De repente, as memórias começaram a fluir em sua mente. Flashbacks, fragmentos desconexos, imagens de um lugar escuro. Ele via uma noite chuvosa, um corpo sendo arrastado pela terra, e suas próprias mãos sujas de sangue. Gabriel sentiu um aperto no peito. Ele sabia o que tinha feito, mas não conseguia lembrar completamente. Algo em sua memória estava bloqueado, como se tivesse sido apagado. Não, não pode ser. Ele sussurrou, apavorado. O reflexo sorriu mais uma vez. O espelho sempre reflete a verdade. E agora, a verdade vai te consumir. Gabriel não conseguia mais respirar direito. O suor escorria por sua testa e seu coração parecia querer sair pela boca. Ele se levantou rapidamente e olhou para o espelho, tentando entender o que estava acontecendo. Tudo dentro dele gritava para que fugisse, mas ele não conseguia. O reflexo ainda sorria, agora com uma expressão mais ameaçadora, como se estivesse se divertindo com o medo de Gabriel. Ele estendeu a mão, tremendo, em direção ao espelho. A imagem no vidro se estendeu também, mas não com o mesmo movimento. Havia um delay, um instante onde a mão do reflexo parecia antecipar a sua. Gabriel deu um passo para trás, batendo a mão contra a mesa. O reflexo não parava de sorrir, mas os olhos pareciam mais frios, mais distantes. Ele sentiu a sensação de que algo observava, com uma paciência mortal, esperando o momento certo. Em um impulso desesperado, Gabriel pegou um martelo que estava na mesa e levantou acima da cabeça, pronto para atacar. Ele gritou e bateu no espelho com força. A primeira batida fez um som surdo, mas não destruiu o vidro. A segunda, mais forte, fez uma rachadura se formar. E a terceira. O espelho estalou e a rachadura se espalhou por toda a superfície, quebrando o vidro em pedaços. Gabriel respirou com dificuldade, o corpo tenso, sentindo uma breve sensação de alívio. O reflexo já não estava mais ali. A imagem havia sumido. Mas então, ele ouviu. O som de vidro se quebrando ainda estava presente, mas não era o reflexo. Era algo mais. Gabriel se abaixou para observar os cacos no chão. A visão diante dele o fez congelar. Nos pedaços de vidro, havia
ele viu seu reflexo perfeitamente intacto. Mas havia algo errado. O reflexo estava sorrindo, mesmo enquanto o vidro estava quebrado. O pânico tomou conta de Gabriel. Ele tentou correr, fugir do que estava acontecendo, mas seus pés estavam paralisados. Não havia mais para onde ir. O reflexo não tinha sido destruído. Ao contrário, ele continuava lá, por trás dos cacos, intacto, observando. Ele sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. O reflexo ainda observava, mas agora estava mais real. Era como se, de algum jeito, tivesse se libertado do vidro. Gabriel não podia mais distinguir onde terminava a realidade e começava o pesadelo. Seu reflexo, agora fora do espelho, parecia mais real a cada segundo. Ele girou, desesperado, tentando encontrar uma saída, mas seus próprios olhos, agora fixos no reflexo, o puxavam de volta. A mão fria em seu ombro, aquela sensação que o paralisara, não estava mais em seu corpo. O toque vinha do reflexo que agora o imitava. Ele não sabia como, mas sentia que o reflexo estava se aproximando, tomando seu lugar, sentindo suas emoções. Ele correu para a porta, mas antes que pudesse alcançá-la, o reflexo deu um passo à frente, bloqueando seu caminho. Era ele, mas não era. O reflexo estava mais vivo, mais consciente. Ele podia ver nos olhos do reflexo que ele nunca quis perceber. A verdade estava ali, e ela o estava consumindo. Não, não sou você, Gabriel sussurrou, seus olhos arregalados de terror. Mas o reflexo apenas sorriu. Era um sorriso agora distorcido, macabro. Ele não sentia mais medo. Sentia uma sede insaciável de tomar o lugar de Gabriel, de fazer com que ele desaparecesse. Num último esforço, Gabriel olhou para os cacos do espelho no chão, tentando se agarrar a alguma ideia, a algo que pudesse salvar sua alma. Mas antes que pudesse entender o que fazer, sentiu a sensação de estar sendo puxado para dentro de um vazio. O reflexo se aproximou e, com um movimento suave, passou pela pele de Gabriel, se infiltrando em seu corpo, como uma sombra que se apodera de um ser. Gabriel não gritou. Ele não teve tempo. Seu corpo, agora dominado pelo reflexo, desapareceu lentamente, como se o próprio espelho tivesse engolido sua essência. O reflexo, finalmente, se libertou. E o que restou foi apenas um vazio. No final, o espelho refletiu apenas o vazio daquilo que ele não foi capaz de se tornar.